A ascensão dos movimentos totalitários, como o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália e o stalinismo na União Soviética. A frase está aí. Eu queria que você analisasse aonde está o erro. Pense um pouco. Eu até sugiro que você dê uma pausa no vídeo e pare para analisar antes que eu te mostre onde está o erro. Olá, meus amigos do canal G. Vital. Mais um vídeo aí para o nosso crescimento. E nesse vídeo eu quero te mostrar como uma verdade pode ser usada de maneira enganosa. Ou seja, uma verdade sim, porém manipulada. Mas eu quero fazer algo diferente. Eu quero colocar aqui a frase e quero saber se você consegue perceber. Eu quero ver se você consegue identificar aonde está o mal, aonde está o engano, aonde está a manipulação. E se você não consegue, imagina os jovens. Porque isso eu vi num livro didático. Sim, eu estava ajudando a minha sobrinha, de 15 anos de idade, lendo o livro aqui, Encontro com a Filosofia, da Editora Moderna, e percebi uma frase muito sutil, que contém uma verdade, mas na verdade esconde algo ruim. Eu vou colocar a frase aqui e quero que você raciocine e veja se você descobre. Mas antes eu queria pedir para você, nos ajude com esse canal. Gente, o conteúdo que a gente coloca aqui é sempre no sentido de nos fazer entender historicamente como se dá tudo isso, para a gente entender que a gente está dentro de um projeto que vai chegar em algum lugar. Eles têm um objetivo muito claro e tudo isso faz parte. Então, se inscreva, divulgue esse canal, chame o jovem, o seu filho para assistir esse vídeo. Tenho certeza que ele vai perceber realmente como a coisa é construída de forma a nos enganar. E outra coisa, se você quer colaborar com esse trabalho, eu vou deixar aqui o meu Pix e qualquer ajuda é sempre bem-vindo para esse trabalho que a gente tem tentado desenvolver. Vamos lá. A frase é o seguinte, e eu quero que você me diga aonde está o erro. As duas grandes guerras mundiais, a ascensão dos movimentos totalitários, como o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália e o stalinismo na União Soviética, entre outros conflitos regionais, são alguns dos exemplos que confirmariam a barbárie ocorrida no século XX. Vamos! Eu até sugiro que você dê uma pausa no vídeo e pare para analisar antes que eu te mostre onde está o erro. Bom, vamos analisar aqui. Bom, a frase está dizendo o seguinte, que alguns fatos ocorridos no século XX confirmam realmente que foi um século de barbárie. E dentre esses fatos ocorridos, ele vai citar aqui as duas grandes guerras, ele vai citar a ascensão de movimentos totalitários, movimentos, ou seja, de ditador. Aí ele vai citar aqui o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália e o stalinismo na União Soviética. Aí eu te pergunto, é uma verdade que realmente houve um movimento totalitário na Alemanha? O nazismo, por exemplo? É verdade? Sim. É verdade que houve um movimento totalitário, ditatorial, fascista na Itália? É verdade? Sim. É verdade que houve um stalinismo na União Soviética que matou milhões de pessoas? É verdade? Sim. E aonde está o erro? O erro está, sabe aonde? Naquilo que eles escondem, na forma como essa verdade é manipulada. Por exemplo, quando é para falar do regime nazista, quando é para falar do movimento nazista, da ideologia nazista, eles são claros. Ou seja, o nazismo na Alemanha. Quando é para falar do fascismo na Itália, do movimento fascista, do regime fascista, da ideologia fascista, eles colocam o fascismo na Itália. Isso é verdade? Sim. Agora observe, quando chega na União Soviética, eles não dizem o comunismo na União Soviética. O correto seria dizer o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália e o comunismo na União Soviética. Mas aí eles escondem a ideologia comunista, eles escondem a palavra comunismo e colocam o stalinismo. Ou seja, dando a entender que o problema não foi o comunismo, o problema foi Stalin. Porque Stalin foi um dos grandes ditadores que matou milhões de pessoas na União Soviética. Stalin foi aquele que sucedeu o Lenin. Lenin fez a revolução e implantou o comunismo na União Soviética, na Rússia, na verdade, ampliou esse regime conquistando outros países, expandindo ali
o movimento comunista, mas quando ele morre, Stalin assume no seu lugar, e Stalin foi muito pior do que Lenin. Mas aí eles colocam o stalinismo, como se o problema não fosse o comunismo. Gente, isso é desonesto. Você percebe que eles usam uma verdade, sim. Aí a pessoa desavisada, a pessoa que não tem um conhecimento, uma perspicácia maior, o que é que ela faz? Ela realmente começa a abominar o nazismo, começa a abominar o fascismo, mas ela não abomina o comunismo. Por quê? Porque o nome foi escondido. E aí a responsabilidade passa a ser, ilusoriamente, de Stalin. O problema não foi o comunismo, foi o stalinismo. Ou seja, isso é uma forma suja, isso é uma forma errada, isso é uma forma desonesta intelectualmente, sabe, de passar uma verdade. Um dos pontos que me fez abandonar a ideologia socialista foi isso, porque o socialismo foi o regime mais... O comunismo matou oficialmente mais de 100 milhões de pessoas. Eu fico impressionado como ainda existe regime comunista. É inadmissível que no Brasil ainda existe partidos comunistas, pessoas que defendam essa ideologia. E aí fica a grande pergunta: por que é que o nazismo é condenado? Por que é que o fascismo é condenado e o comunismo não é? Você sabia, por exemplo, uma curiosidade, que Hitler matou 6 milhões de judeus porque Hitler não valia nada. Mao Tse-tung, ele matou 60 milhões no seu regime comunista na China. Ou seja, Mao Tse-tung, ele mata 10 vezes mais que Hitler, só Mao Tse-tung na China. E Mao Tse-tung implementou o regime comunista na China. E aí fica a nossa indignação, a nossa denúncia e o nosso alerta. Aprendam, porque esse método de manipular uma verdade, sim, eles pegam uma verdade e contam do jeito que vai satisfazer a sua ideologia. Assim, esse método vale para tudo. Isso vale para quando eles falam de racismo, para quando eles falam de machismo, para quando eles falam de pandemia. Dos dados que eles colocam, são sempre dados que realmente são verdadeiros, mas eles colocam de uma forma que vai atender às necessidades ideológicas, que vai manipular a nossa mente. É dessa forma que eles agem. Ou seja, o correto do livro seria o seguinte: a ascensão de movimentos totalitários, como, por exemplo, o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália e o comunismo, sim, na União Soviética e em outros lugares. 3 regimes assassinos que deveriam ser condenados e que não se justifica. Diante da sua história, ainda existir comunismo. O comunismo tem que ser banido. O comunismo tem que ser tão rejeitado, tão abominado quanto é o nazismo. Por quê? Porque ele foi muito pior. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre o comunismo, um mal, uma desgraça tolerada. Assista o vídeo e veja lá os números desse regime monstruoso, sanguinário e... Amém? Que Deus abençoe a todos.